Olá pessoal, neste tutorial vou apresentar a atividade pesquisa, que permite você criar pesquisas personalizadas para obter feedback dos participantes. Pode ser utilizada para avaliar cursos ou professores. Curta o vídeo se gostar e se inscreva no canal para não perder os próximos tutoriais. Recado dado? Bora pro vídeo! Estamos aqui na nossa sala virtual do Seadros e vamos então ativar a edição como sempre. Vamos em adicionar uma atividade ou recurso. Na parte de atividades, vamos para a atividade do dia, que é a pesquisa. Como toda atividade, nós vamos ter que dar um nome para ela. Então, a atividade, o nome dela vai ser... Então, no caso, eu coloquei feedback do módulo estudado. Por quê? Porque eu quero que esse aluno ele vai responder para mim o que ele achou desse módulo. E nesse caso aqui eu vou pôr uma descrição, porque o principal não vai ser a pergunta em si, mas a descrição que vai preparar ele para a pesquisa que eu estou fazendo. Então, eu já preparei um código fonte, que depois eu vou estar ensinando em outros vídeos, portanto se inscreva no canal para você poder pegar esse tutorial que eu vou passar só de desenvolvimento desses scriptzinhos aqui, desses códigos, quer dizer. E aí vai ficar assim para ele, ó. Seu feedback é importante. Você estudou neste módulo conteúdos importantes para a sua formação. Deixe aqui seu feedback. O que achou do conteúdo? Gostou? Sentiu falta de alguma coisa? Sua opinião é muito válida. Então, eu quero um feedback dele, por isso que eu vou usar essa pesquisa para eu ter um feedback dentro da minha própria plataforma. Disponibilidade, eu posso configurar a data de início, data de fim. Configurações de questão, eu posso escolher se eu quero que grave os nomes dos usuários, né, que responderam, ou eu deixo anônimo. Vem por padrão anônimo. Mas neste caso, eu quero saber quem que é o aluno, a resposta dele, para eu poder depois argumentar com ele ou trocar uma ideia, dependendo. Porque esse feedback pode vir em algum assunto como a dúvida que ele teve, tem vezes que ele fica com vergonha de pôr em fórum, alguma coisa, ele pode dar o feedback aqui pra gente. Então vou pôr que o nome do usuário será registrado e mostrado com as respostas. Habilitar múltiplas submissões. Ele pode mandar mais de uma vez? Aí não, porque eu quero o feedback dele desse módulo. Então não vou habilitar. Habilitar notificações de submissão. Isso eu quero, que eu quero receber a informação de quem já postou. Número automático de questões. Você quer que a pesquisa, a atividade numere as questões, deixe organizado? No caso, eu vou colocar não, porque eu não quero uma numeração. Eu quero só que deixe a pergunta lá para o aluno já responder e me enviar. Após o envio, você pode colocar uma mensagem de conclusão. Então, vou colocar uma mensagem aqui de agradecimento. Eu coloquei uma mensagenzinha aqui. Quando ele terminar, vai aparecer para ele esta mensagem. E eu não quero que ela apareça na página de análise. É só para o aluno mesmo quando terminar a mensagem. Quando ele termina o feedback, ele vai voltar para a disciplina, mas você pode pôr um link aqui da próxima atividade que ele vai fazer. Então fica a critério que vai aparecer no botão quando ele finalizar. Então, tiramos aqui. Configurações de módulo é aquilo que eu já falei, deixa disponível se ele é oculto na página ou não, põe o número de identificação, força de idioma, modalidade, se é dividido por grupo e tudo mais. Tags e competências, eu já expliquei no vídeo aqui do card, mas se vocês quiserem mais explicações sobre tags, sobre competências, é só deixar nos comentários que eu explico mais sobre eles. Mas tags é aquilo que você já sabe, que direciona um conjunto de informações ou alguma atividade que tenha a tag inserida, e competências é aquilo que ele vai adquirir depois que ele concluir aquela atividade. Então, se você configurou tags, se você configurou competências, você pode selecionar elas por aqui. Restringir acesso e condições de conclusão.
eu vou explicar num vídeo especial sobre trilhas de aprendizagem automatizadas. Portanto, não vou explicar agora no momento, que ela tem várias configuraçõezinhas. Então é bom você se inscrever para não perder esse vídeo, que aí eu vou detalhar bem essa tanto restrição, que é o que o aluno tem que fazer para ir para essa atividade, como condição de conclusão, o que o aluno tem que fazer nessa atividade para concluir ela. Então fique antenado, se inscreva para não perder esse tutorial. Finalizadas essas configurações, é uma atividade bem simples, é só salvar e mostrar. Aqui a gente vai editar as questões. No caso a minha é bem simples, eu já faço assim para ficar mais fácil e mais rápido para eu mostrar para vocês, né? Mas você vem aqui, editar questões, e aqui você pode adicionar várias questões e da forma que quiser. Você pode importar esse banco de questões, pode salvar como um novo template e você pode vir aqui nos modelos e depois achar seu template. Mas aqui a gente só vai adicionar uma questão simples. Eu quero uma resposta de texto longo. Então aqui você coloca a largura do caixote que vai aparecer para ele, o número de linhas que vai estar aparecendo para ele escrever, e aqui a posição que a questão vai aparecer dentro da sua pesquisa. No caso, como só tem uma questão, vai ficar o númerozinho 1 aqui. Então basicamente é isso. Eu poderia adicionar várias outras tipos de informação. Adicionar uma quebra é praticamente igual um formulário do Google. Não sei se vocês já atuaram com ele. Nós também vamos fazer tutoriais sobre todo o Google Workspace. Portanto, não deixe de se inscrever. E aqui o aluno vai entrar no questionário, responder, e assim a gente vai ter um feedback sobre o que ele achou do módulo estudado, e assim a gente conclui essa atividade. E aí, gostaram? Já vislumbraram todas as possibilidades da atividade pesquisa no Moodle? Ele serve para avaliar o curso, parecido com o que eu fiz, né? Contribuindo para melhorar o conteúdo. Serve para permitir que os participantes direcionem os caminhos de um curso. Pode ser usado para pesquisas gerais, rendendo banco de dados para artigos científicos. Você pode usar para coletar dados de seus alunos para entender mais sobre sua turma e para refletir sobre o seu próprio ensino. Toda atividade, por mais simples que seja como essa, te dá inúmeras possibilidades de ação. Sua criatividade é que é o limite. Se ficou até aqui, deixe aquele like, se inscreva no canal e ative as notificações, pois estamos destrinchando o Moodle aqui. Abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.